O Pontal sempre foi um barril de pólvora. A terra foi praticamente estuprada. O Jagunço falou que ele matava os coitados e jogava dentro do rio. No começo, eles ameaçavam, né? Eles jogaram veneno no poço. Um conflito social grave aqui nunca teve. Teve agora, a partir da década de 90, quando começaram as mobilizações. Enquanto tiver um trabalhador sem terra e tiver um latifúndio, nós vamos estar com a nossa bandeira erguida. Se você planta um pedacinho de milho, você já fica feliz. Puta merda, que dali é meu, olha que bonito. Antes não tinha isso aqui. Não existe uma administração no processo de reforma agrária brasileira. Existe uma anarquia. O insucesso de uma reforma agrária aqui está prestes a acontecer. Todas as nossas florestas aqui na região, elas foram derrubadas em nome do crescimento econômico, do benefício financeiro, social, né? E isso não se deu. Até meados do século XIX, grande parte da província de São Paulo ainda não havia sido ocupada. Em 1850, a Lei de Terras determinou o registro obrigatório das posses. As não registradas foram devolvidas ao Estado. São as terras devolutas. Essa lei estimulou a falsificação de documentos na corrida por terras. Começava a grilagem no Brasil. A história do Pontal começa na segunda metade do século XIX, quando algumas pessoas forjaram títulos falsos para conseguir o domínio das terras do Pontal, que são terras devolutas. São terras griladas, né? Com documentos forjados, né? Em cartórios, até em paróquias, né? Na própria gaveta do fazendeiro, né? Daí que vem a expressão o grilo, né? Que era a maneira de você envelhecer um documento. Você pegava um documento, colocava numa gaveta com um inseto, né, com um grilo dentro, fechava e ali ele, num processo de composição, ele amarelava os papéis. Então aquele papel depois era usado pelo grande fazendeiro, que era um documento antigo, que tinha legitimidade, essa coisa toda, né? No fim do século XIX, dois grileiros tentam registrar como suas propriedades imensas áreas do chamado Sertão Desconhecido. Para burlar a lei, falsificam assinaturas e dizem que já ocupavam essas terras antes de 1850. O Estado, analisando os títulos e mapas apresentados, constata que não descreviam corretamente a região e declara a falsidade desses documentos. Para conhecer esse sertão e preparar sua ocupação, o governo cria a Comissão Geográfica e Geológica e inicia uma série de expedições. A primeira foi comandada pelo engenheiro Teodoro Sampaio e explora o rio Paranapanema ao longo de 900 quilômetros até o rio Paraná. O levantamento avança com expedições pelos outros rios, sempre enfrentando doenças, animais ferozes e outras dificuldades. Após as expedições, a região passa a ser conhecida por Sertão do Paranapanema, uma floresta densa ocupada por índios que permanecia quase impenetrável. O processo de grilagem do Pontal do Paranapanema é um processo de destruição, do começo ao fim. Você tem um processo de aniquilação dos índios que viviam aqui na região. Extermínio. Era ocupar para exterminar. O que era bugreiro? Matadores de índio. Profissionais contratados por fazendeiros para matarem índios instalados em terras que eles cobiçavam. Para facilitar o transporte de gado do Mato Grosso para São Paulo, o governo paulista promove a abertura de uma estrada, cortando o sertão ao longo do espigão, entre o Paranapanema e o Rio do Peixe. A boiadeira propiciava o aluguel do pasto
o pernoite, a venda de celas, remendos para as tropas. Foi uma atração de riqueza, de progresso. Ao longo da boiadeira se formam vários povoados. Em Porto Tibiriçá, nas barrancas do Rio Paraná, o gado era atravessado em balsas de Mato Grosso para São Paulo. Indiana nasceu como entreposto regional de descanso e engorda. Com a boiadeira é que o valor da terra cresceu e chamou a atenção dos possíveis empreendedores na área rural, na área pecuária. Era na base da bala. Os grileiros compravam, vamos supor, você comprava um título e eu comprava o mesmo título. Aí nós dois ia demandar e colocava jagunço para guerrear. Aquele que vencia era o dono da posse. Os interesses e conflitos crescem com a expectativa da chegada da estrada de ferro Sorocabana e a expansão da cafeicultura. A perspectiva de negócios trouxe à região o coronel Goulart, descendente dos primeiros grileiros. Para vender terras, o coronel recorre a um artifício. Consegue uma autorização do governo do estado para trazer colonos e assentá-los em suas terras. Os termos suas terras, em documento oficial, bastou para convencer os compradores. Aí acontece um processo que é a divisão do grilo Pirapó Santo Anastácio pelo Manuel Goulart. Ele começa a dividir em gleba e começa a tentar trazer para cá famílias imigrantes europeus e tentar vender essas glebas. E aí começa um processo de grilagem dentro do processo de grilagem. Eu chamo isso da Fazenda Pirapó Santo Anastácio, é o grilo mãe. Depois tem os grilos filhos, que vai se dando com o fracionamento desse grilo mãe. Antes da ferrovia, o Estado era ausente. É com a ferrovia que chega, então, a polícia, é que começa a se formar os municípios, e aí o Estado começa a se tornar presente. Mas é um Estado presente, é um Estado latifundiário, porque quem era o prefeito da cidade? Era o latifundiário. Eram pessoas que vinham para cá, né, e iam se apropriando do poder, das terras e do controle da vida das pessoas. Na década de 20, a ocupação ao longo da ferrovia se amplia, impulsionada pelo café. A prática de trazer colonos para ocupar e legitimar terras se torna usual. Quem veio para esta região, geralmente a maioria veio da Europa, veio de Portugal. Nós tínhamos aqui na região colônias de espanhóis, colônias de hungareses, colônias de alemães, e fizeram a colonização disso aqui, estimulado pelo próprio governo, para ocupar a região, você entendeu? Então, essas pessoas, e eu me incluo entre elas, meu pai veio em 1928. Os títulos de propriedade vão sendo julgados sem validade pela justiça. Para continuar os negócios, os grileiros recorriam das decisões. Então uma pessoa fazia um pequeno investimento, comprava uma grande área por um pequeno preço, porque ela sabia que era um grilo de terra, colocava algumas famílias e jogava na mata, dava uma roça, falava, olha, você pode cultivar nesse pedaço de terra, metade do que você produzir é meu, e o trabalho que você tem é de derrubar a mata e plantar o capim, ou no caso, plantar o café. Quando o cafezal estava formado, não havia mais espaço para os poceiros ficarem, o grileiro então dava o ultimato. Olha, você vai ter que sair porque agora ou você trabalha para mim ou você sai. Quando as pessoas saíam, diante desse ultimato, elas continuavam vivas. Todos os fazendeiros tinham uma quantidade enorme de jagunços. Eles atuavam de forma violenta, chamado na época quebra-milho, que eram específicos contratados para matar ex-jagunços, hoje já falecidos, que diz o seguinte, aonde a gente matava, ali enterrava. Eu cheguei a ver, num grilo de terra, os caras chegar e tirar mandar os caras que estavam morando ali naquelas tarimbinhas assim, cobertos de sapé. O que fazia? Tacava fogo naquelas casinhas e falava pro cara, ó, você se vira, some daqui. Às vezes com mulher, criança, tava nem aí.
Com a crise do café, os negócios com terra declinam. Enquanto as invernadas de engorda de gado se consolidam, os cafezais cedem lugar a outras atividades agrícolas. Difundem-se os cultivos do amendoim e do algodão, que por décadas seria a cultura mais importante da região, impulsionando sua ocupação. A existência de extensas florestas nessa área de expansão econômica desperta a atenção do interventor estadual Fernando Costa no início da década de 40. E reconheceram que essas áreas eram importantes, né? Eram terras devolutas do Estado, ainda intocadas, o último sertão de São Paulo, onde ainda havia floresta. Então criaram as 3 reservas, né? Que é a Grande Reserva do Pontal, a maior de todas, com 243 mil hectares. A reserva do Morro do Diabo, que é uma área de 35 mil hectares. E também a reserva da Lagoa São Paulo. A Floresta do Pontal, em 1942, quando o Fernando Costa era governo de São Paulo, ele veio a Venceslau, dizendo que ia tirar todos os fazendeiros do Pontal. Mas, por infelicidade, no ano seguinte morreu de acidente. Depois veio o Ademar de Barro, e aí mudou o esquema. Aí os grileiros entraram e venderam as terras para os fazendeiros que estão aí. Foi no governo do Ademar que essas terras aqui foram colocadas à venda. Tinham 2 famílias que eram proprietárias de toda essa área, que eu acho que deve ser em torno de 1 milhão de hectares, que são 2 matrículas, e meu avô comprou uma parte de uma dessas matrículas, que eu não posso dizer qual é. E aqui o Pontal do Paranapanema é todo virgem, todo mata atlântica, tudo só mata. Meu avô foi o primeiro a chegar aqui, uma das primeiras a chegarem aqui, para explorar pecuária e madeira, que era uma região muito rica de madeira. Comprou e foi trabalhando, desmatando, plantando capim e o boi, aumentando as pastagens para desenvolver pecuária.